Bom, pessoal, bom dia. Então, vamos aqui dar início aos nossos exercícios, né, e ao nosso estudo das vistas isométricas. E agora eu trouxe aqui, né, um outro desafio, né, um outro exercício, onde eu vou ensinar aqui como é que a gente desenha, a peça a partir das vistas, né, isométricas. Aqui eu tenho um exemplo, né, de vista superior, vista frontal e vista lateral. A gente sabe que essas vistas, elas na verdade elas se encaixam em alguns pontos, né? Quando a gente tem, por exemplo, aqui eu percebo que eu tenho três planos, um, dois, três, não é? Então isso aqui é um plano, isso aqui é um plano, isso aqui é um plano. Só que a gente observa que esse plano aqui, olha, ele está dividido por uma aresta. Então quando eu tenho planos que estão divididos, né, quando eu tenho superfícies, melhor, que estão divididas por arestas, significa que elas estão em planos diferentes, que você tem algo, que você tem uma superfície mais para frente, que você tem uma outra superfície mais para trás ou uma superfície inclinada. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma superfície, tá vendo aqui? Aqui eu tenho uma outra superfície, mas essa aresta aqui me indica que isso e isso estão em planos diferentes, a mesma coisa, certo? Com relação a esse outro desenho aqui. Uma outra coisa que a gente precisa entender é que essas peças elas se encaixam, né? Então essas vistas elas vão formando uma espécie de quebra-cabeça. E eu preciso entender como isso se encaixa. Se você observar os exercícios anteriores, os exemplos que foram dados anteriormente nas aulas, né? Vocês vão ver claramente que, por exemplo, essas vistas elas se encaixam em algum lugar. Isso aqui, por exemplo, a vista frontal e a vista lateral esquerda, elas sempre se encaixam, né, a partir de um determinado ponto. E aqui a gente pode ver claramente. Então, esse é o trabalho de observar e de interpretar. Então, eu vejo que essa altura aqui é exatamente igual a essa, né? E que essa altura aqui é exatamente igual a essa. Então, óbvio, tá vendo? Eu tenho um encaixe entre essa parte e essa parte aqui do meu objeto, né? A vista superior ela vai se encaixar aqui por cima das duas. Então, olha, você vai ver que quando a gente começar a desenhar aqui essa aresta aqui, ela vai se encaixar aqui, certo? E essa outra aresta aqui, olha, ela vai se encaixar aqui nesse desenho. Então, vamos lá, vamos, né, colocar a mão na massa, vamos para o desenho, que eu acho que fica mais fácil de a gente entender. Então pronto, eu vou começar aprendendo, né, a minha folha de papel aqui, né, para facilitar, para esse desenho não ficar correndo. Então tá aqui, uma fitinha, né, seguro aqui, vou na outra diagonal, colo, né. Isso aqui evita que o papel corra, né. Pronto. Então, primeiro passo é a gente traçar aqui uma linha de terra. E aí, olha, para facilitar a minha vida, eu vou colocar aqui, olha, esse lado dos quadros aqui, olha, paralelo à folha do papel, tá? E vou traçar aqui minha linha de apoio, tá? Vocês já viram, né? Vou traçar aqui, né, perpendicular a ela, a linha central aqui, que vai ser o meu ponto de vista. Então, vou estar enxergando, né, aqui, tá? Então, sempre com a lapiseira fina, não é? Talvez até vocês tenham uma certa dificuldade de ver aqui, mas eu tenho uma linha aqui, olha, horizontal, e tenho uma linha aqui, olha, vertical, marcando meu ponto de vista. Agora eu vou utilizar aqui, olha, o esquadro, tá? Utilizando aqui, ó, esse lado, 30 graus, né? Para poder marcar a posição das vistas isométricas, né? Vocês já viram, né, na aula anterior que a técnica para a gente construir essas vistas, né, isométricas é marcar essas linhas aqui a 30 graus. Então aqui, como eu tenho 30 graus, olha, eu utilizo do próprio esquadro. Pronto, então marco aqui 30 graus para um lado, 30 para o outro.
tentar dar um zoom aqui, olha, para que vocês vejam, tá? Então, 30 graus, tá vendo? Aqui eu tenho linha de terra, né? Uma linha perpendicular, ela que é meu ponto de vista, 30 graus, 30 graus. Tá? Agora, eu preciso definir as dimensões, né? Para esse objeto. Então, vejam que, né, no exercício eu não defini dimensões. Né? Vocês vão fazer isso, mas sempre procurando atribuir essas dimensões de maneira coerente, tá? De maneira proporcional. Então eu vou admitir aqui, olha, que essa figura tem 5 unidades aqui, né? Então 5 metros aqui, 5 por 4 por 4 de altura. Então eu vou trabalhar com esses valores, tá? Aqui, olha, essa diferença aqui, eu vou atribuir 1 metro aqui e vou atribuir 1 metro aqui, tá? No meu desenho, para facilitar a compreensão. Então, vamos lá. Então, aqui, então se a figura ela tem 5 metros de lado, olha a escala 1 para 100, tá? Então, vou colocar aqui, né, de um dos lados e vou marcar aqui 5 metros, né? 5 unidades. Então tá aqui 5 unidades, né? Aqui desse lado eu decidi que ela vai ter 4 unidades, então 4 metros, 4 unidades tá aqui. E de altura, né, eu também defini isso agora que ela tem 4 unidades. Então 5 de comprimento, 4 de largura, 4 de altura, né? E aí, olha, desculpa, vou colocar aqui numa posição que fica melhor. Então aqui, olha, eu marquei 5 unidades. Aqui eu marquei 4 unidades. E aqui também de altura, 4 unidades, tá? Utilizando aqui o meu escalímetro, tá? Na escala de 1 para 100. Tá? E aí eu tome muito cuidado, porque a gente vê na internet muita gente ensinando a desenhar linhas utilizando a régua, utilizando o escalímetro. Se você utilizar isso aqui para traçar linhas, até pode, mas com o tempo você vai desgastar isso aqui, você vai começar a perder essa leitura, perder a precisão e no final as próprias linhas elas também perdem a precisão, porque isso aqui desbasta, né? Então na hora que for traçar linhas, tá? Tracem sempre com os esquadros. Bom, então aqui, de novo, ainda com linha fina, olha, eu vou traçar as linhas que vão representar as alturas, né? Então, a gente sabe aqui, olha, então, olha, linha perpendicular, linha de altura, linha de altura. Podem observar aqui, ó, que eu estou colocando esse lado do esquadro aqui, olha, paralelo à minha linha de terra. E aí, olha, marcando as alturas. E vejam, olha, que se você ficar atento, para esse tipo de desenho você não precisa nem utilizar o par de esquadros, olha. Então, por exemplo, eu preciso, ó, eu vou desenhar o prisma, certo? O prisma de 5 por 4 por 4 que vai envolver a figura. Então, veja aqui, olha, eu tenho aqui a linha inferior, olha, se eu deslizar para cá, né, eu vou encontrar aqui, olha, o ponto que eu marquei aqui com 4 metros de altura. Tá vendo? Vou desenhar essa outra linha aqui, certo? E aí vou encontrar, tá vendo? Essa aresta aqui do prisma. A mesma coisa vai acontecer desse lado. Então aqui, olha, aqui, tá vendo? Paralelo à linha de terra. Então eu vou colocar aqui. Então vou desenhar. E aqui, olha, sempre com cuidado, sempre utilizando linhas finas. Vocês vão ver que eu desenhei um prisma. Aqui, olha, uma coisa que facilita a compreensão
você ir apagando as linhas que não existem. E você também, olha, ir marcando as arestas invisíveis, né? As arestas que estão por trás da face. Você vai fazendo essas arestas com linha tracejada, tá? Então aqui eu teria uma aresta invisível desse lado aqui do prisma. Linha tracejada. Aqui eu teria uma outra aresta invisível aqui nesse prisma. A brincadeira é simples, tá? Então, aqui uma outra arestazinha invisível e mais aqui no fundo uma outra aresta invisível. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então, tá vendo aqui? Eu desenho um prisma, 5 metros, 4 metros, 4 metros, certo? Marquei aqui todas as arestas visíveis do prisma, tá vendo aqui? Estão desenhadas com linha cheia. E as arestas invisíveis, aquela aresta que estaria passando por trás dessa face aqui, por trás dessa face, foram marcadas todas com linhas tracejadas. Agora, pronto. Agora nós vamos aqui, olha, marcar o que está faltando. Então, aqui, pela minha figura, não é? A minha aresta, a minha vista lateral esquerda, deixa eu voltar aqui para o desenho, olha, ela forma um L. Então, já que ela forma esse L aqui, tá? Então, esse L, ele tem que ser visto aqui nessa lateral esquerda, olha. Então, aqui, né, eu vou enxergar um recorte aqui, olha, como um L, tá vendo? Esse outro lado aqui, a minha vista frontal, tá vendo? Eu tenho um recorte aqui, olha, tá vendo? Então, eu vou marcar esse recorte aqui no meu desenho. Então, olha, vamos lá. Então, marco aqui. Sempre trabalhando com escala 1/100. Então aqui eu tenho uma unidade. Então foi marcado aqui uma unidade. Foi marcado aqui uma. Vou desenhar desse jeito aqui para ficar visível para vocês. Então aqui olha, eu tenho uma unidade. Certo? Então, quero formar aquele L, ó. Então, uma unidade aqui, uma unidade aqui. Então, agora eu vou desenhar esse L, fazendo isso e isso. Então, eu vou desenhar uma linha paralela a essa linha vertical e uma linha paralela a essa linha horizontal. Então, tá aqui. Vamos lá. Então, paralela aqui a linha vertical. Vou sair aqui com uma linha fina, paralela aqui a essa linha. Deixa eu chegar a câmera um pouco mais para trás. Então aqui. Então olha, veja que eu marquei o L da lateral aqui da minha face. Então agora eu vou começar a marcar, eu tenho o mesmo L, olha, lá na vista superior. Então eu tenho esse L aqui, então eu também vou ter um L aqui na face superior, tá vendo? Então a proporção que a gente começa a desenhar,
o próprio desenho vai dando as indicações daquilo que está faltando. Acho melhor chegar essa folha de papel um pouquinho mais para cima, para facilitar aqui com a câmera. Facilitar aqui a gravação. Prender novamente. Então, olha, de novo, 1 metro aqui, que foi a medida que eu estabeleci, que eu queria usar. Então, mais uma vez. Aqui apoiado na linha de terra, olha, paralelo. Sempre deslizando aqui, olha. Então, traço uma linha. Paralelo. Aqui. Traço outra linha. Então, veja que esse lado aqui, olha, do meu quadro está sempre paralelo à linha, apoiado na linha de terra. Então, olha. Pronto. Tá? Então veja que a figura, olha, o L na parte lateral, o L na parte superior. Então eu vejo, olha, que na parte frontal eu tenho, olha, uma linhazinha aqui, tá vendo? Que eu vou colocar ela também, olha, com 1 metro. Então veja, olha, que na verdade eu tenho uma linha que vai ficar aqui, vai nascer aqui embaixo, paralela, tá? É essa figura. Vou desenhar ela um pouco maior, mas na verdade ela vai ter uma unidade. Então aqui, uma unidade. Então marquei. Ok? Então, uma unidade. Agora ficou fácil. Então, o próprio desenho, ele vai lhe dando as indicações daquilo que está faltando. É muito tranquilo. Vendo? A gente pode depois apagando o que não existe. Vendo? Então essa aresta aqui de cima não existe, essa aresta aqui não existe, essa outra aresta aqui não existe. E o que existe aqui é uma linha agora inclinada. Tá vendo? Olha essa inclinação aqui da vista frontal, olha, tá vendo? Isso é uma peça inclinada. Então, olha aqui. Vou desenhar a linha inclinada desse ponto até esse aqui, uma outra linha inclinada desse ponto daqui até esse outro aqui, e fechamos a figura. E agora é basicamente apagar as arestas que não existem, as linhas auxiliares, né? E é por isso que a gente precisa ir aos poucos se acostumando, tá? Utilizar os materiais de desenho, né? Linha fina, mas isso só vem com um pouco de treino. E agora a gente reforça aqui, olha, com um lápis mais grosso, o que de fato existe nesse desenho. Então vamos lá. Agora esse desenho vai nascer aqui de verdade. Aqui só uma dica, tá? Para a gente ir correndo sempre nesse sentido, olha, de forma que a gente não é o ideal, o ideal é que você não faça uma linha e depois corra os quadros sobre a linha. O ideal é que você faça a linha, de forma que você sempre vá, olha, de forma gradativa,
certo? Uma linha, outra, 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 sabe? Para evitar correr o esquadro sobre a linha logo, né, logo que você acabou de desenhar. Então, seguindo aqui o sentido único, eu vou aqui agora com um lápis mais grosso ou com a lapiseira mais grossa. Começo aqui a destacar as arestas existentes no meu desenho. Olha, tá vendo? Errei aqui, ó. Vacilei. Esqueci essa aresta e essa outra aresta aqui em cima, tá? Mas é isso. Um pouquinho de atenção para não acontecer isso com vocês. Não é que vá... Ai, meu Deus, não, vai ter algum problema, né? Porque com o tempo a gente aprende a manusear os materiais de desenho também sempre de forma favorável. Mas é bom evitar, pelo menos no início, né? Quando isso acontece, eu sempre tenho cuidado de levantar o esquadro e colocar ele no lugar correto. Eu nunca deslizo diretamente sobre o papel, que é justamente para evitar que manche o desenho, né? Olha aqui, gente. Mesométrica nascendo. Agora as verticais. Isso aqui sobre a prancheta é muito mais fácil, porque a gente apoia o esquadro em cima da régua paralela e aí facilita muito a vida da gente. Mas com um pouquinho de treino e boa vontade a gente também consegue. Aqui. E agora as linhazinhas inclinadas para fechar a minha isométrica. Ok, nasceu. Somente reforçar aqui de mais uma vez as arestas invisíveis para deixar o meu desenho mais redondinho, né? Mais bonitinho. Eu sempre faço esse destaco com a lapiseira mais fina, tá? Então destaque também das arestas invisíveis vocês vão fazer, olha, com a lapiseira mais fininha. Então tá aqui, gente. Nasceu a minha vista isométrica, certo? Então olha aqui, ó, superior, ó. Então vamos aqui, ó, o desenho superior, tá vendo? Então superior eu vejo essa superfície, essa aqui superfície, essa superfície, não é? Mas de novo, como tem aresta, significa que elas estão em planos diferentes. Então olha aqui, minha vista superior, ó, minha vista superior, essa superfície, tá vendo? Essa segunda superfície aqui, ela tá inclinada. Então quando eu olho de cima, não é? Eu não enxergo ela em verdadeira grandeza, eu enxergo ela, a projeção dela no plano. Por isso que aqui ela é bem maior do que o que aparece aqui, tá vendo? E esse outro ladinho aqui, tá? Aqui.
eu tenho também uma diferença por conta das dimensões que eu atribuí para poder desenhar, né? Mas de novo, olha, minha vista lateral esquerda, olha ali, ó, o L e a outra, né, superfície. Então minha lateral esquerda, olha aqui o L, tá vendo? E a outra superfície que eu enxergo é essa aqui, mas de novo, que também aparece inclinada, ela não aparece em verdadeira grandeza. E minha vista frontal, tá vendo? Olha aqui a superfície e essa outra aqui, olha, também olha que aparece num plano diferente. Então é isso, pessoal, tá? Treinem aí, vejam o material que foi enviado, né? Porque também tem alguns exemplos parecidos e agora é só colocar a mão na massa. Bom, gente, então partimos aqui, olha o desenho, né, da parte das vistas isométricas, superior, frontal e lateral esquerda, desenhamos o objeto em perspectiva isométrica, tá? Então aqui é só para facilitar a compreensão, tá? Então aqui a minha vista lateral esquerda, tá vendo? Essa superfície e essa superfície, aí eu fiz questão de pintar, tá vendo? O L e essa outra superfície aqui, olha, que ela tá pintada de duas cores porque ela aparece tanto na vista lateral esquerda quanto na vista superior, e ela não aparece em verdadeira grandeza. Então isso aqui é que aparece na vista lateral esquerda, né? Minha vista superior, onde eu vejo o L, tá vendo? Eu vejo essa superfície, olha, então o L da vista superior, essa outra superfície e esse rebaixo aqui, olha, e esse espaço aqui, olha, é justamente essa vista aqui, que de novo, ela não aparece em verdadeira grandeza, ela aparece inclinada, tá? E a minha vista frontal, tá vendo onde eu vejo isso e isso, então minha vista frontal, onde eu vejo isso e isso. Pronto. Então agora, o que eu desejo? Eu desejo desenhar uma perspectiva desse objeto com dois pontos de fuga, tá? Então, vamos lá. Então tá, gente, papel fixado, eu vou começar aqui pela linha do horizonte, tá? Então aquele macete que eu já expliquei, eu vou alinhar aqui o lado do esquadro com a lateral do papel certinho, tá? Para que essa linha aqui fique certo, paralela à borda lá de cima do papel. Então eu quero minha linha do horizonte aqui mais para cima, certo? Tá aqui. A gente sabe que a perspectiva com dois pontos de fuga, né, ela se assemelha mais à forma com que nós enxergamos as coisas no mundo real, e ela tem um certo grau também de deformação, dependendo de onde você posiciona o seu objeto, dependendo também da posição dos seus pontos de fuga. Então, como eu estou aqui num papel pequeno, tá, eu vou tentar fazer isso aqui com mínimo de deformação. Então eu vou definir aqui, olha, eu quero que um ponto de fuga fique aqui, então PF1 vai ficar aqui, e eu quero meu PF2, meu ponto de fuga 2 aqui desse lado, tá? O segundo passo agora é decidir o meu ponto de vista, né? Onde é que eu, observador, me encontro, né, com relação a esse objeto, a minha posição de vista. Então eu quero, olha, veja que eu não vou dividir certinho não, eu quero me aproximar um pouco mais desse ponto de fuga aqui do lado esquerdo. Então eu vou definir aqui minha linha perpendicular, certo? Então essa linha perpendicular aqui vai ser o meu ponto, né, de vista, né, a posição onde eu estou parado. E aí no encontro, tá, da linha do horizonte, tá, bota aqui LH, da linha do horizonte, né, com essa linha vertical aqui, eu vou definir aqui o meu ponto de vista, né, a altura do meu olho. Tá? Então eu estou aqui nessa posição. Bom, o segundo passo é o que? Eu quero definir a posição do meu objeto, tá? Eu quero que o meu objeto ele fique abaixo, certo, da linha do horizonte. Então eu, observador, vou estar ligeiramente acima desse objeto, tá? Então agora, de novo, eu vou começar pelo prisma, né? Da mesma forma que eu comecei antes, eu vou começar pelo prisma que envolve essa figura aqui. Então, olha, eu vou definir aqui, eu já sei que eu já tinha definido previamente que a altura do meu objeto seria de 4 metros, então eu vou marcar, olha, a partir daqui, 4 unidades, tá? Opa, deixa eu botar aqui, para facilitar. Às vezes, né, por conta aqui da minha mesa, eu fico numa posição um pouco diferente, então eu marquei aqui 4 unidades, a altura do meu objeto,
né? Então o meu prisma vai estar aqui, ó. E esse deslocamento aqui em relação à linha do horizonte foi eu que estabeleci, tá? Eu desloquei o meu objeto para baixo, então ele vai começar aqui, tá? O meu prisma. Então, a partir de agora, a técnica pede o quê? Que a gente lance, né, linhas, né, desse prisma que envolve a figura em direção aos pontos de fuga. Então, aqui, ó, ponto de fuga, certo? Ponto de fuga, ponto de fuga. Ok? Não sei se dá pra ver. Deixa eu dar pra ver direitinho aqui, ponto de fuga. Então agora eu vou definir né, a profundidade do meu objeto. Né? E aí, de novo, o desenho em perspectiva, ele deforma um pouco. Então, algumas medidas, né, as primeiras medidas, como por exemplo essa aqui, a altura de 4 metros, e uma das medidas, né, a medida inferior, é que vai ser definida com do mesmo tamanho. Vocês vão perceber depois que as outras medidas, elas vão, não é, sendo encurtadas à proporção que a gente se aproxima lá do ponto de fuga, né? As coisas vão ficando menores. Então, 5 unidades aqui. Ok? Marquei 4 unidades aqui. Então, a partir daqui, desse ponto, 5 unidades, que é uma das dimensões do meu objeto, 4 unidades. Então, de novo, linhas agora na vertical. Então, vejam aqui que eu sempre estou alinhando, tá? Então, minha linha do horizonte está aqui em cima, tá? Então, veja que eu estou sempre alinhando o meu esquadro aqui para ele ficar perpendicular, né? Para as linhas verticais ficarem perpendiculares a essa linha do horizonte. Então, olha, desenho aqui, do outro lado aqui. Então, olha, tá nascendo uma figura de novo. Então, agora, olha, a partir de cada uma dessas aqui, eu vou lançar aqui, olha, em direção ao ponto de fuga. Se tiver um barulho aí no fundo, não reparem não, porque tem uma obra aqui próximo à minha casa, tá? Então, olha aqui minha figura nascendo. E de novo, né? Uma coisa que às vezes facilita a compreensão pra gente, muitas vezes, é ir apagando aquilo que a gente sabe que não vai fazer mais parte do desenho e construindo também as linhas auxiliares, como por exemplo as arestas invisíveis, né? Que ficariam aí, olha, por trás do prisma. Então, eu teria uma aresta invisível aqui, saindo daqui, olha, descendo. Eu teria também uma outra aresta invisível, olha, passando lá por trás do meu objeto aqui. Certo? Então, vou apagar aqui. Ela não vai descer tanto. Ok? Então eu teria essa aresta aqui e uma outra aresta invisível passando lá por trás do meu objeto, saindo, olha, daqui para cá. Vamos aqui. Olha, aresta invisível, aresta invisível, aresta invisível, tá vendo? Então aqui, olha, eu tenho uma face, eu tenho outra face, eu tenho uma face de baixo e eu tenho, olha, a face também superior do meu objeto. Engraçado, né? Vocês vão perceber que a própria a gravação dessa aula aqui, mostrando desenho em perspectiva, ela tá mais fácil de ser compreendida, né, pelo fato de que as próprias câmeras também dos aparelhos celulares, elas são programadas, certo, para focar em algum lugar e elas enxergam o espaço, enxergam as coisas muito mais próximo
né, do mundo real, da forma que a gente enxerga. Então ela também enxerga em perspectiva. Por isso que a visualização aqui fica um pouquinho mais fácil. Bom, então de novo, né? Então agora eu vou, né, marcar aquele dente aqui. Eu tenho um L aqui desse lado, né? Vocês sabem, tá? Eu tenho um L aqui também, olha, na parte superior desse objeto. Então vou aqui, olha, marcar dentro do possível, certo? As medidas, olha, baseadas aqui. Deixa eu chegar esse computador para trás, ele não caia. Então aqui, olha, tá vendo? Eu tenho uma unidade aqui nessa aresta. Uma unidade, certo? E aí, olha, dessa aresta aqui, olha, vai sair uma linha para cá, uma linha de fuga para cá, vai sair também uma linha de fuga para esse outro lado aqui. Bem curtinha, tá? Então, aqui, olha, a mesma coisa, tá? A gente vai ter, a gente teve um encurtamento aqui, olha, por exemplo, aqui eu tenho uma unidade, tá vendo? Uma unidade, só que quando essa unidade vai chegando para cá, olha, para esse lado, tá vendo como ela fica menor? Ela fica aproximadamente, a gente enxerga, olha, com 0,8, tá? Então, 1 metro aqui, a proporção que você se aproxima do ponto de fuga, nesse ponto aqui, ele vai estar aproximadamente com 0,8. Então, olha, a mesma coisa eu vou fazer aqui, para poder marcar, certo? O L. Então, eu vou medir aqui, ó, 0,8. Tá vendo? Olha, então, olha, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, olha. Então, aqui eu tinha 1 metro, a proporção que ele chegou para cá, aqui ele virou 0,8. Então, eu tenho um L que vai subir aqui, olha. Então, esse L aqui, a largura dele, aqui, certo? É de 0,8 também, né? Então, 0,8, 0,8, e aí eu vou, olha, encontrar o local que esse L fecha aqui a minha figura. Até destacar um pouquinho mais, olha, tá vendo? E aqui, olha, eu já vejo também o local, olha, daqui pra cá eu vou ter um ponto de fuga aqui, saindo daqui pra cá, certo? E aí a mesma coisa, olha, esse 1 metro aqui na frente da figura, aqui no fundo, olha, ele já chegou com 0,7. Então, 1 metro daqui, ele chegou aqui na frente, olha, no fundo com 0,7, tá vendo? Porque, olha, a proporção que a gente vai chegando lá ponto de fuga, ele vai reduzindo. Então, olha, aqui nessa figura, tá vendo? O L dela, olha, que forma o L que eu falei para vocês, né? Ela chega aqui com 0,7. Então, eu vou marcar aqui a 0,7 daqui para cá e vou ligar esses dois pontos, fechando o L da parte superior lá da minha figura. Então, olha, começa até a acender
um pouco mais essa figura. E agora, mais uma vez aqui, né, 1 metro. Tô aqui na frente, né? Então essa figura vai entrar aqui em 1 metro. 1 metro. E é desse 1 metro que eu vou traçar pro meu ponto de fuga. Tá vendo? E vou encontrar o local aqui que a minha figura entra. Então, olha, o que falta agora? Falta agora as linhas inclinadas, essa aqui e essa outra aqui, fechando o meu objeto. Olha aqui, tá? Então, vou acender agora todas as linhas do objeto. Agora, como eles estão em perspectiva, né, a gente não tem aquela ordem. Aqui. Então, eu vou começar pelas verticais existentes. O que é que existe aqui na vertical? Essa aqui. Essa existe. Essa aqui também. Essa aqui. Essa aresta aqui existe. Uma aresta vertical aqui. E aqui. Essa outra aresta vertical aqui. Ela existe também. E agora, aqui, tá? Veja que eu fiz questão de desenhar um objeto com um plano inclinado, que tem até uma complexidade um pouco maior do que os outros que foram propostos aí para vocês, né? Mas é isso aqui, ó. Isso aqui não é para dificultar a vida de vocês, não é para complicar, não. Porque a gente aprende a partir de um mais complexo, fica fácil depois fazer uma figura mais simples. Então aqui, olha. Vai engrossando. Tá? Agora aqui. Então aqui, olha, dá pra ver meu objeto, olha, desenhado em perspectiva. Então, de novo, vou só apagar um pouquinho aqui. De novo, as arestas que não existem, tá? As linhas inexistentes. E reforçar as arestas invisíveis do desenho, porque tem algumas arestas aqui que elas existem sim. Reforçar um pouco mais aqui. Opa, lapiseira. Aresta invisível. Linha tracejada. Aresta invisível.
vezes fica um pouco difícil a gente gravar, né? Eu não tenho material, eu não tenho um equipamento assim muito adequado para fazer essa gravação e desenhar ao mesmo tempo, né? Eu tentei colocar aqui a câmera em um lugar sobre a prancheta, mas eu não consegui uma posição que a câmera ficasse, que eu conseguisse fixar a câmera na prancheta. Mas aqui dá para todo mundo entender. Inclusive até o que eu falei, né? Que é possível também desenhar na mesa, né? Que não tem prancheta, não vai ficar prejudicado, não vai ficar sem desenhar porque não tem uma prancheta. Mas olha aí, gente. Então, eu desenho. E aí eu vou fazer aquela brincadeirinha aqui, olha, que eu fiz no outro desenho para facilitar a visualização, né? Então, deixa eu trazer o outro desenho para cá. Olha ele aqui, em isométrica, e agora ele em perspectiva. Então tá aqui minha vista. Fazer melhor, tentar fazer um malabarismo aqui para vocês, para a gente conseguir pegar as três coisas. Trazei o computador para cá. Olha aqui, gente. Ali, vista superior, frontal e lateral. Inicialmente, aqui é meu desenho. Superior, frontal e lateral, né? Então, deixa eu reforçar aqui. Então, aqui eu tenho uma vista frontal. Aqui eu tenho uma vista superior, olhando para baixo. E aqui eu tenho a minha vista lateral esquerda. Então, superior, frontal, lateral esquerda. Olha ali. Lateral esquerda, lateral esquerda. Superior. Então, eu tenho aqui superior, superior, superior. Então, superior, superior e superior. E vista frontal. Vista frontal tem isso e isso aqui. Vista frontal tem isso e isso. Então, olha aqui. Agora, tudo isso representado aqui. Opa, cortou um pouquinho aqui o vídeo. Mas depois eu vou tentar fazer uma emenda. Então aqui, pessoal, olha. As vistas representadas agora aqui. Então vamos lá. Tentar fazer aqui. Vista frontal. Então na vista frontal. Opa. Na vista frontal. Eu vou enxergar isso aqui. Enxergar isso. Minha vista frontal. Isso e isso, né? Aqui eu enxergo de frente. Frontal. Na vista superior, eu vou enxergar olhando de cima. Bora lá. Olhando de cima, eu vou enxergar esse L aqui. Na vista superior, eu vou enxergar isso aqui. E na vista superior, eu também vou enxergar esta superfície aqui, né? Vou enxergar ela plana, né? Porque eu estou olhando de cima. Se eu inclinar uma folha de papel e olhar ela de cima para baixo, né? Eu vou enxergar ela, a projeção dela vai me dar um objeto plano.
E olha aqui minha vista lateral esquerda. Então, minha vista lateral esquerda, quando eu me coloco aqui nessa posição, olha, eu vejo isso. Essa superfície. E vejo também, olha, isso aqui. Eu vejo essa face aqui, inclinadinha. Então é isso, gente, né? Vistas isométricas, perspectiva isométrica, perspectiva cônica com 2 pontos de fuga.